Bom dia a todos. Boker Tov, bom dia, bom dia. Estamos aqui começando um pouquinho atrasados, mas, enfim, uma paraxá muito rica hoje vai ser com a nossa rica Hazanitz, esse termo que ela me ensinou, esse chama rico filho que você me fala. É, o rico do guri, esses chamamentos sulistas são muito simpáticos. Mas olha, a Carla, ela é a nossa Razanitz, mas vale sempre a pena aqui colocar a formação da Carla, tá? Ela, ela se formou em música pela Universidade de Tel Aviv, professora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em estudos judaicos pela Unisal, tá? Ela é também, que ela me frisou bem, principal, enfim, atribuição dela, duas, mamãe do Tomer e morado do Davi, tá, meu filho, que está muito bem preparado. Bom, então vamos lá, uma paraxá muito rica, exatamente, é basicamente isso. Mas olha só, gente, vamos então a paraxá muito rica, que a gente tem pouco tempo para falar de muita coisa. Vamos lá. Esse negócio agora. Agora vamos adiante. Bom, vamos lá que... Gente, eu vou tentar fazer bom dia para todos, bom dia para o pessoal online. Eu vou tentar fazer uma coisa, hoje eu estava comentando com o Gilberto, talvez, se não impossível, muito difícil. Eu vou pedir para que a gente se foque em apenas um assunto e um personagem. Um personagem, um assunto. E eu sei que é difícil porque a gente, quando começa, não, mas e eu vou dizer assim, não, para, não é sobre isso que a gente está falando. Eu gostaria de falar sobre a Lea. A Lea, a Lea. E antes de começar, eu queria dedicar esse estudo a todos os nossos Hayalim, aos reféns que voltem, que consigam voltar, ah, ao todo o povo de Israel. Dedico também em homenagem à memória abençoada do meu avô e de uma Leia muito especial que eu conheci também. Ah, se a gente, quando a gente começa, a gente vai ler a história, eu estou aqui com o Plaut aqui do meu lado. Normalmente a gente vê a Leia como um personagem fraco. Não sei, alguém tem um personagem fraco que foi lá e casou com o cara que era para casar com a irmã mais nova. E durante além de a gente além do relato que a gente tem na Torá, que para mim sempre é a fonte que eu vou tentar ir primordialmente é a na Torá. Porque quando a gente começa as exegeses, e aí a gente já não sabe histórias criadas, aí já começam as interpretações que a gente já não sabe, que a gente fez aqui no estudo, e eu prefiro me ater ao texto. Eu prefiro me ater ao texto. Ah, eu recebi hoje de manhã da nossa querida Andréa Kulikovsky, eu recebi um poema que eu tinha pedido para ela me ajudar, me mandar o material sempre, né? Pedindo aquela ajuda para a Andréa. E ela me mandou um poema que eu gostaria de ler para vocês. Tá em inglês, alguém tá beleza com todo mundo? Se eu for traduzir assim, vai perder. Então tá. Lea, por Shirley Kaufman. What do I have? Uh, what do I do what I have to, like an obedient daughter or a dog, not for your fingers in my flesh. I watch you every day as you watch her, since I'm the ugly one, the one pushed into your bed at night
when you can't tell the difference. I've got another son inside me, and still you watch her. She doesn't sag as I do after birth until you feel me after each birth until you feel me again. Why can't you look at me in daylight or take my hands and press it against your mouth? I'm not a stone, a shell your foot rolls over in the sand. The life gone out of it. Maybe I am. Your sons have sucked me empty and dull. I leave your tent at dawn and walk to the river where I throw my clothes off, and the water shows me my body floating on the surface. It shivers when I touch the blue dome of your unborn child. I touch my unwanted self, where the smooth skin stretches over my breasts, the silver veins. I'm cold. I enter the water as you enter me, quick, like insects doing in while they fly. The shock of it lifts me, and I swim, raging against the stream. Bom, o que esse poema fala muito? De uma mulher que fez tudo e recebeu muito pouco. E por que a figura da a Leia é, de longe, a minha personagem bíblica favorita? Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com ela. Vamos começar do começo. Quando a gente tem na Torá escrito que a Leia tinha olhos, se a gente vai olhar na tradução, a gente vai ver que ela tinha olhos. Rakot, sim, mas eu quero entrar no Rakot, porque Rakot significa suaves, suaves, e não apagados. O que tá eu olhei isso no táxi ou no Uber, para ter certeza que eu ia usar realmente o termo. São olhos suaves. A Leia tinha olhos suaves. Como é que está isso? Apagado. Apagados. Apagado. Não tem, porque essa palavra pode ter vários significados. Bom, existem discussões entre os rabinos, aí eu quero diferenciar, que dizem que Leia, mas isso não está no texto aqui, então por isso que eu faço essa diferenciação, que a Leia e a Rachel, elas eram iguais em beleza, iguais em... Não era uma mais bonita que a outra, apesar de não é isso que a gente tem aqui no texto, a gente não tem nada sobre isso. O que a gente tem é que o Yaakov olhou para Rachel e se apaixonou. E disse que quer casar com essa mulher. E aí vamos voltar para os olhos da Leia. A Leia que tinha olhos, às vezes, podem ser traduzidos como suaves, como fracos, como apagados, como doces. Existe uma interpretação que fala que essa característica especial dos olhos da Leia era por chorar, porque ela chorava muito. E eu, durante muito tempo, achei que ela chorava muito porque ela se sentia inferior à irmã dela. O que, para mim, acho que, na minha opinião pessoal, talvez ela se sentisse. Mas ela chorava também de muito medo. Não vamos esquecer que o Lavan e a Rivka eram irmãos, tá? Então, a Rachel e a Leia e o Esav e o Yaakov eram primos. E casamento entre primo, né? Eu não vou te dizer que naquela época era normal, porque até hoje se faz isso. Mas eram primos e irmãos. E ela tinha muito medo de casar com Esav. A Leia, como filha mais velha, ela tinha muito medo de casar com Esav, porque Esav. Não sei o que é essa que ela tinha medo de casar com essa, estava na PQP. Mas, por exemplo, sobrou para ela. Porque era o pai dela
e a mãe deles eram primos, podia sobrar para ela. E ela, como filha mais velha, casaria com o filho mais velho, e a irmã dela, mais nova, casaria com o filho mais novo. E esse medo dela não viria, de acordo com relatos, porque ela tinha um amor pelo Yaakov, e sim porque ela tinha medo do Esav. Não, isso tem Mishnah sobre isso. Ela tinha medo porque ela perguntou como é que é esse homem. E a resposta foi um homem mau. E ela teve medo. Claro, né? Não, não era nem o peludo nem, mas aqui não era um homem bom. Ah, então, quando chega Yaakov, em nenhum momento a gente vê que a Léa se coloca na frente por sua própria vontade no lugar da irmã. O que sim a gente vê é uma tristeza enorme, e a gente vê isso através dos nomes dos filhos dela. Foram 6 filhos e uma filha, e cada filho que ela tinha, os nomes sempre relatam ou uma tristeza muito grande, ou agora ele vai me amar. Tem um filho que agora eu posso olhar que agora ele vai me amar. O que que acontece? Deus viu o sofrimento de Léa, viu que ela tinha menos vantagens que a irmã. Então, Deus, eu escrevi aqui exatamente, ele abençoou a Léa quase como uma compensação com filhos. E a gente vê toda a história dos nossos patriarcas e matriarcas, a palavra acará, a gente lê ela de novo, acará, 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 que é o quê? Infértil ou estéril. Estéril. Ah, a Léa não foi estéril. Existe uma exegese, que são histórias complementares, mas que não podem ser levadas ao pé da letra, que diz que Léa também era Acará, mas que quando Deus viu o sofrimento dela, ele abriu como se diz, é o termo bem bíblico, abriu o ventre dela. Pois é. Na verdade, não. É por causa do mandamento de crescer e multiplicar-vos que eles têm uma proibição de fazer contracepção. Entendeu? Aí eles e quase sempre que eles têm alguma relação sexual, tipo, tem filho. Seria uma coisa de, eles não planejam ter muitos filhos, eles acabam tendo muitos filhos. Bom, vamos voltar aqui. Léa pensava que Yaakov iria amá-la, ou se não amá-la, pelo menos como eu li para vocês nesse poema, que ela fala que ela entra no rio tão rápido quanto Yaakov entra, no caso a gente está falando de relação sexual, nela, que o Yaakov não simplesmente iria ali cumprir uma obrigação automática, rápida, sem carinho, sem amor. Então, enfim, uma vida muito difícil, uma personagem que sofreu muito, mas que, apesar de todo o sofrimento e apesar do maltrato que a Léa teve, pelo seu pai, também eu quero falar um pouquinho da relação dela com a irmã, mas ela teve momentos onde ela e a irmã foram unidas e depois elas se separaram nessa competição. Ah, a Léa foi a matriarca que mais deu. A Léa deu muito, a Léa deu muito, ela deu, ela deu, ela deu, ela deu. Quanto ela recebeu? Muito pouco. O que que aconteceu?
Quando a gente lê que o Yaakov, ele se apaixonou pela Raquel logo que ele chegou no acampamento, a gente não pode pensar em se apaixonou nos termos de hoje. E ele passou 7 anos trabalhando para o pai dela, e não, eles não ficaram como seria o equivalente a um noivado, eles mal se falaram, eles mal se falavam, mal se. Porque a pergunta é como é que o Yaakov não percebeu que colocaram na cama dele a Leia e não a Rachel. Essa é uma das explicações. Que ele mal e mal conhecia a Rachel. E aí tem a questão da união entre as irmãs. Logo no início a gente vê, logo no início, quando o Yaakov ele chega no acampamento, que ele diz para Rachel, eu quero casar contigo. E o que ela diz para ele? O meu pai é enganador. Então eu acho difícil. A gente pode pegar aqui as palavras exatas, mas não vejo necessário. Ah, pois é. Então, meu pai é enganador. Ela disse, eu acho muito difícil que tu realmente consiga. Então, quando chegou a época do casamento, a gente tem um Midrash que fala que Yaakov, para não ser enganado, combinou sinais com Arachel. Sinais, a gente não sabe que sinais eram esses. Era, sei lá, vou te entregar sinais para ele saber que era ela. E quando o pai da Rachel e da Leia decidiu fazer essa troca, a... existe um Midrash novamente, que a Rachel não quis ver a irmã dela humilhada. E a decisão já estava tomada. Tanto que depois o Lavan vai dizer pro Yaakov, não existe isso. Quando ele descobre o engano, ele diz, não existe dar a filha mais nova ao casamento antes da filha mais velha. E se fala também muito da linguagem que o Lavan usa, que é uma linguagem muito deceptiva, quando ele promete a Rachel. Ele diz assim, não, tipo, não existe nenhum contrato, não existe nada fixado. Ele trabalhou 7 anos para casar com uma das filhas. O Yaakov achou que estava claro, mas não foi bem assim. Então, existe um Midrash, onde a Rachel não quis humilhar a irmã e ela passou esses sinais para a Lea, para ela não passar vergonha. Mas o que que acontece? Se nesse momento a gente vê, antes desse casamento, a gente vê um sinal de amor e entre as irmãs, isso depois vai deixar de ser assim. Por quê? Porque enquanto a Leia tinha filhos, a Rachel não. A gente tem aí mais um caso de uma mulher infértil que que inclusive o Yaakov teve filhos com a serva dela antes. Na verdade, teve filho com a serva, né, das duas. Que beleza, né? Era um. Não, mas eu acho muito interessante para tu ver como a gente não pode pensar na nossa cultura de hoje em dia com algo de mais de 3.000 anos atrás. Porque a gente lê aqui que tanto a Rachel quanto a Leia deram as servas, a Zilpá e a Bilá, obrigada, para o Yaakov como tipo assim, como se isso fosse ser uma bênção para elas também. Deus enxerga isso como tipo assim, como mais uma prova da benevolência da Leia, tanto que quando ela chega no seu quarto ou quinto filho, se eu não me engano, quinto filho, ela não consegue mais ter filhos, e ela vai lá e dá a serva, e Deus vê nisso mais um sinal de benevolência, obrigada. E aí a Leia tem mais um filho e uma filha. Para terminar, tem uma questão da Leia com os filhos.
da questão dos nomes, que eu convido vocês depois a darem uma olhada no nome de cada filho, o que significa, porque é uma tristeza. É uma tristeza, eu acho. Pelo bem. Agora ele vai me amar, agora, tarará, não sei, eu acho pesado. E para terminar, eu queria dizer que uma frase que me pega muito no coração é que Deus abençoou Léa com filhos por 2 motivos: pela sua infelicidade e pelos seus méritos. Porque a Léa, a gente pode ficar muito tempo aqui falando de como ela foi infeliz, mas ela teve méritos inigualáveis da, da remoção do ego e de sempre pensar, tá, esse homem não me trata bem, esse homem não me quer, ele vem deitar comigo de noite o mais rápido possível para sair e ele não me trata como ele trata a minha irmã. E os méritos da Léa de mesmo assim seguir, e temos reis, temos profetas, a própria Léa é uma profetisa, temos reis e profetas que são descendentes dessa mulher, e é de longe a personagem bíblica que eu mais gosto. E uma coisa me incomoda: por que a gente diz Sara, Rivka, Rachel, Velea? A Léa foi nossa matriarca antes da Rachel. Você não é possível. Não, eu tô pegando um detalhezinho que claro que é irrelevante. Eu tô só te lembrando que a Léa foi antes. Foi relevante só. Mas Os reis de Israel eram descendentes de Leá. E Judá era filho de Leá. Eu, tá claro. sim. É o quarto. Acho que Bom, passando para. não te incomoda o fato de ela dizer o que tá. Peraí, meu microfone, senão dá problema depois. Não, olha, primeiramente queria agradecer muitíssimo a Carla, né? A Carla, é muito interessante a gente ter, né, os oficiantes, né, os Hazanim, mostrando que não só somente vozes, né? Quer dizer, que as vozes bonitas têm um conteúdo e um conteúdo maravilhoso que se foi colocado aqui a visão da Léia. Eu estava pensando aqui em falar em 300 mil coisas, mas a gente realmente pode falar só de Léia e desse aspecto, dessa amargura que era traduzida nos olhos. Mas, assim, o mais importante aqui é agradecer realmente a Carla por estar aqui, ela que se candidatou, tá? Importante, e ela é uma voz com muito conteúdo judaico, e esse conteúdo judaico é super importante porque a voz só vai sair se tiver um conteúdo, não é só uma arte assim sem, tá? Tá? Então vamos lá. Vamos ao nosso amigo Uran. Ele pergunta, não te incomoda, você não acha estranho o fato, se ela está insatisfeita que o marido pega ela rapidinho, ela não sentar com o marido, chamar ele na xixi, vamos conversar sobre esse assunto. O problema é que a gente está pensando numa visão de século XXI. Naquela época isso não era possível. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar foi que Jacob pensou em se divorciar da Léa. E Deus logo deu um filho para ela, para impedir esse divórcio. Tu vai dizer, tá, mas hoje filho impede divórcio? Lugar nenhum. Midrash. 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 É verdade. Mas a gente tem Midrash, a gente tem exegese e a gente tem Torá. Peraí. Não, tudo. Bom dia. Então, a minha mãe, de abençoada memória, a minha mãe tem de abençoada memória e minha sogra, que Deus a tenha, certo? Por que isso? Porque a minha mãe, eu lembro dela, a minha sogra, eu quero que Deus não devolva. Deus a tenha, não devolva. Fica lá. Mas a minha mãe falava assim, essa mocinha tem os olhos lindos. Aí eu já sabia que era maior canhão. Você sabe, quando alguém fala tem os olhos lindos, é porque o resto, pelo amor de Deus. Então, essa é Léia, certo? Ela tinha os olhos muito bonitos e uma personalidade muito interessante. Você adivinha a personalidade dela sem precisar de Midrash, pelo texto.
pelo nome dos 4 filhos, que isso é muito interessante. O primeiro filho chama Reuben, que quer dizer, veja, tem um filho. Ela realmente queria mostrar para Jacó que ela tinha valor porque teve filho, porque a mulher era para ser fértil, era a fertilidade. Bom, ainda hoje a mulher tem que ser fértil, senão a humanidade acaba. A segundo é Simão, Shimon. Agora Jacó vai me escutar, quer dizer, ela sentava com Jacó, mas ele não escutava. Agora ele vai escutar. O terceiro é Levi, que é de acompanhar, né? Lelavó. Agora ele vai. Não, não é Lev, não, é Lelavó. Mas é agora. É de acompanhar. Quando você acompanha um enterro, é Levaiá, de acompanhar. Mas, ó, Traduzindo como apegar. outra vez ela engravidou, gerou um filho e disse: agora dessa vez meu marido se apegará a Certo. mim, porque ele O tem hebraico é 3 de filhos. acompanhar. Então, o Levi vem de acompanhar. Não é de Levi. E então agora ele vai me acompanhar, agora ele vem comigo. E o quarto, que é Eudá, ela fala assim: não tem mais jeito, esse cara não vai nunca me escutar, agora só vou agradecer pelo que eu tenho. Exato. Que é lindo, que é lindo. Eu acho que isso é a essência da espiritualidade dela. Ela ficou tentando coisas para conseguir um relacionamento melhor para ela, não sei o quê. Realmente era interessante ela ter um relacionamento melhor. Mas chega uma hora que ela fala: olha, eu vou agradecer porque eu tenho muita coisa. Eu tenho 4 filhos, e Eudá é o último, os outros 2 são da Zilpá. Então, é muito bonita como você falou, é muito bonita essa história da Leia, e as pessoas pegam essa história, que só tem isso da Leia, que não é só, é bastante. E aí inventam umas histórias, inclusive aquele poema que você leu, que é um poema do século XXI, pensando na estrutura societária do século -10, ela está pensando. Então, é uma coisa que a Torá fala muito bonito, e inventaram muitas coisas a respeito para poder explicar por que o Jacó não viu. Então, tem até uma história interessante que a Rachel estava embaixo da cama de Leia, e era a Rachel que falava. Oi, vavoi. Durante o casamento lá. Então, tem todas essas coisas, mas são bonitas. Agora, a história dos 4 filhos dela é linda. Boa. O quinto já não é mais dela. Então, mas isso aí já são com a Zilpá. Não, Ah, então tá bom. Então tem mais esses 2 tem mais. que eu não tenho a menor ideia. 2 a mais, 2 a menos. Ou também o que me assustou. E aí me deu um filho, deu mais um, deu Dan e depois Naftali e depois a Dina. Dina. Tá certo. Hã? Qual? Ah, porque a gente virou Graças a Deus, hoje em dia, monogâmico. se quiser sentar. Não, a gente virou monogâmico porque já podia. Já podia. Era muito difícil sobreviver ao parto. Janete quer falar, vamos aproveitar o online. Janete, por favor, tá com a palavra. É só uma coisa que eu já chamei atenção uma vez, há uns anos atrás, continuação disso que a gente não presta muita atenção. No 14, no 30:14, tá? Na época da colheita do trigo, Rubem saiu e encontrou mandrágoras no campo. Mandrágoras eram umas flores que se considerava eram fertilizantes. Isso eu estou dizendo aí, que eu já chequei isso. Quando ele as trouxe para sua mãe Leia, Raquel disse a Leia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras do seu filho. Ela respondeu a Leia: não é suficiente você ter tomado o meu marido, agora você quer tomar as mandrágoras do meu filho? E Raquel respondeu: muito bem, que ele durma com você essa noite em troca das mandrágoras do seu filho.
Isto é, a Léia, depois do quarto filho, passou um tempo não tendo filho, porque a Raquel proibiu ao Jacó de ir deitar com a Léia, tá? Você não é suficiente você ter tomado meu marido. E aí a Raquel responde muito bem, que ele durma com você essa noite em troca das mandrágoras. Aí aí a Léia começou a engravidar de novo, e a Raquel, depois, no final, não sei se foi por causa das mandrágoras ou não, ou por acaso conseguiu ficar fértil e teve 2 filhos. Mas quer dizer, o drama da Léia foi mais adiante. Teve uma época que a Raquel proibiu o Jacó de ir deitar com a Léia. Aí realmente ficou difícil ela engravidar de novo. Janete, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente realmente tá vendo aqui no texto sobre as mandrágoras. Sim, Parece coisa do Harry Potter. Ah, realmente. Agora, da onde vem? Porque eu não estou vendo no texto, e como eu também, como o Raul chamou a atenção, usei muito o Midrash, da onde vem qual é a fonte dessa proibição que a Rachel fez pro Isaac mas está transar escrito. com a esposa? Não, está escrito aqui, não é suficiente você ter tomado o meu marido. Agora Bom, você mas isso a quer gente pode ter tomar as várias mandrágoras do meu interpretações, filho. né? No 14. Não, é uma excelente interpretação, é uma excelente interpretação. Não, isso não é minha, não. Eu li, não sei mais aonde, porque sei lá quando eu li isso na outra encarnação. E aí eu fui ver mandrágoras. Você sabe que as pessoas do campo têm muito dessas coisas de planta. Uma planta fertiliza, a outra tira a fertilidade, a outra é boa para o pulmão, outra é boa para o fígado, outra é boa para não sei o quê. Pois mandrágoras é descrito, mas eu não sei mais de onde eu tirei isso, mas mandrágora é uma flor ou uma folha, nem sei, que é fertilizante. E a Raquel está pedindo. Inclusive, A Raquel está pedindo é sobre essa coisa. para engravidar. Aí a Léia das É, mandrágoras, ela engravida. Isso só um parênteses aqui sobre essa coisa das plantas que medicinais, mais à frente no trato dos carneiros listrados, malhados, etc., a forma que é indicada aqui é dar álamo, sei lá o que dá para o carneiro, e o carneiro sai listrado. Quer dizer, tem mais uma citação ao que você come e o que acontece aqui, é. né? Só que Só aí para provavelmente que o Jacó tinha uma intuição sobre questão de cruzamento, né? Preto com branco, ou só branco e só preto. Assim, né? Isso que de cromossomas, de cromossoma não. É cromossomas, não. Vamos tentar, Que vamos dá as tentar, vamos tentar cores, cor manter. do Ó, não vou cabelo. perder o foco. Léa. Sim, sim, não, mas por causa das plantas. É. O Vitor falou das plantas, mas é isso. Eu só queria chamar a atenção que isso é parte do drama, que ela chegou uma hora, passou um tempão, que o Jacó não ia lá na tenda dela, nem para ir rapidinho, porque a Raquel proibiu isso.
A Faz Raquel parte ficou do com os drama. olhos Fracotes, a posterior a essa situação toda, né? A Leia O já quê? nasceu assim, né? Não, Nasceu o quê? se a Leia, se a Leia ficou com os olhos racotes, depois disso tudo já é uma característica desde antes. Bom, Já era desde ninguém antes. sabe. Já era desde antes. Já era. Diz logo Tá. O que Gilberto tinha tinha uma contribuição. era duas filhas, a Raquel era linda e a Leia tinha olhos tristes, olhos não sei o quê. Talvez tivesse aqueles olhos, a pessoa que tem o olho meio um pouquinho de lado caído ou uma coisa assim, entende? Um olhar triste, isso existe, né? Mas, inclusive, isso é colocado, mas uma coisa que você está falando isso, é colocado em contraste à beleza da Raquel. Raquel era linda e a Leia tinha os olhos tristes. Isso significa que os olhos tristes da Leia não era exatamente uma coisa bonita, né? Ah, ela é linda, a outra tem o olho triste, ou olho fraco, ou olho seja lá o Quanto é mais vazio. Tem pelo menos 3 traduções diferentes. Juliano. É assim, pelo que eu estou aprendendo agora, a palavra mandrágora, nem sabia o que se tratava, que era um anticoncepcional da época, né? Ou ao contrário, olha, desculpe, é, É o era um contrário, Viagra. fertilizante. É, é, é. Mas tem essas Isso. coisas. Hoje em dia É, mesmo a medicina tira um bando de coisa, tira tudo da natureza, até a penicilina. e isso tudo era para, hein, Janete? Isso tudo era para proteger Jacó, para ele ser os filhos únicos daquela terra toda. Quer dizer, ele era o único que podia gerar Jacó. Exato. Ah, bom, Jacó. isso Então, não, por quê? Não, isso não é para proteger, eu isso é o acontecimento da Misturado história. aí, mas o único homem que fazia tudo isso é ela queria fazer dele o novo senhor daquelas terras. Ela queria Sim, fazer dele o quê? sim. Era o único pai. Ó, aqui ainda vende o mandrágora? Ó, Ah, tem? Tá bom. vai ver que os remedinhos que a gente toma tem o produto da mandrágora. Bom, alguém mais quer falar sobre mandrágora? Ou Não, chega qualquer de outro? mandrágora, pelo amor de Deus. Ricardo quer falar? Eu tinha aqui com um monte de coisa, você não vai deixar eu falar das outras Vai, coisas? fala. Não, eu ia falar que o enganador será sempre enganado, Sim, tá? Queria falar também que muita gente não dorme, reclama do travesseiro o tempo todo. Ah, o ele também travesseiro. precisa. E aí compra mais um, compra o da NASA, compra o não da NASA, e continua não dormindo. E aqui, o sonho mais bonito foi num travesseiro de pedra, Pedra. né? Então, e às vezes o problema não é o travesseiro mesmo. Acredite que o travesseiro não é o problema do teu sono, né? Bom, que mais? Aqui é uma história muito bonita, enfim, mas você trouxe para mim foi muito valoroso, que é realmente deixar a Leia, né, como matriarca, mas em segundo plano, como uma coisa assim menor, é realmente uma injustiça e tzedek tirdof, né? Então você botou a Leia no foco enfim, a tristeza dela nos trouxe Eudá, nos trouxe muita coisa importante. Mas, que mais a gente pode falar dela? Para terminar, Carla. Claro. Primeiro, agradecer a Carla por trazer esse aspecto que não foi o que mais me chamou a atenção nessa paraxá, mas o que eu vou sair um pouquinho do tema, depois você encerra com o tema de leve, fique à vontade. Sempre que a gente passa pela Amidá,
A gente termina lá no final falando, na tradução é: meu Deus, preserva minha língua da maledicência e os meus lábios da mentira. E o que a gente vê, não é que começa aqui, mas aqui tem uma sequência de mentiras e enganações que já começou em Toledo, já começou com Esaú Jacó, já começou com engana pai, pega primogênito, vira isso, a mãe que bota coisa. Aí agora vem o Labão que mente para cá, segura, agora engana aqui, aí o outro que pega, você vai levar meus bichos listrados, aí ele recolhe os bichos listrados, bota a Leia no lugar de Raquel. É em cima disso que a gente está estruturado. Em que momento dessa estrutura toda de mentira que a gente consegue reverter a nossa história para uma história de justiça, de correção, de buscar aonde que está, em que momento que a gente consegue virar essa página. É só isso, quer dizer, eu espero que a gente chegue mais para frente, todo ano, que a gente chegue mais para frente e encontre esse momento, mas, de fato, tem me incomodado muito todo esse processo de mentiras, enganações, em que está baseado o nosso livro Etz Haim. É no Monte Sinai. Obrigado. A humanidade é assim. Aí você precisa de uma lei divina para dizer, mas não é para ser assim. Não sei onde eu li isso, que o cara fala que o judaísmo começa nessa pergunta. Ah, sim, já sei. Foi o Sachs. A pergunta sobre. O judaísmo é a pergunta. Por que a humanidade não é como deveria ser? O judaísmo não nasce na resposta. É isso. Ele nasce nessa pergunta. Por que não é como tinha que ser? Tá certo? Então, toda essa história de que não é para ser assim, é para ser como está no Monte Sinai. Tá certo? Não enganar, não matar, não sei o quê, não cobiçar o terreno do vizinho, nem o burro, nem a esposa, nem não sei o quê. É para ser assim. Então, isso é o judaísmo. Ele não tem a certeza. Ele pergunta, mas por que não é? O que eu faço para deixar de ser? E aí ele vai tentar explicar aqui no resto do livro. Você tem, por que você tem uma página, no resto do livro ele vai tentar explicar isso e não consegue muito, mas tenta. Não. E trazendo isso ainda para os dias atuais, é, é notório como é que a mentira anda mais rápido e a verdade anda devagar. A mentira e mais atual. A mentira, eu falei semana passada que a mentira do Hamas ela é mais comercial, porque ela vende para 1 bilhão de pessoas e a verdade judaico-moderada, moderada judaico, ela vende para 18 milhões de pessoas e alguns simpatizantes. Mas por que a mentira do Hamas anda tão rápido e a verdade nossa demora? A gente tem que comprovar. Ninguém tem que comprovar a mentira do Hamas, mas os judeus têm que comprovar a verdade que eles falam. Quer dizer, é muito. E é do ser humano. O ser humano é atraído pela enganação, ele é atraído pela. Em algum momento a gente já falou, né, que o ser humano eminentemente é ruim. Transformar ele numa coisa boa é que dá trabalho a beça, às vezes. E agora a gente inventou uma coisa mais legal, né, André? Não tem verdade e mentira, tem versões. Tem a tua versão, tem a minha versão, tem outra versão. Chama narrativa. É interessantíssimo isso. Tem uma porção de narrativas, todas elas válidas, porque você tem a tua percepção, então ninguém pode falar. E não tem mais verdade. Então não é essa questão de o que é verdade e o que não é. Esse conceito foi suprimido por essa civilização atual que vai se engolir, porque não é possível. Ricardo, quer falar? Eu não, Tá ligado aqui, a gente não escuta. eu não estava preparado para falar sobre Paraxá, nada, mas o que o André falou agora de mentira, verdade, etc., me lembrou uma observação que alguns anos atrás eu fiz, eu me lembrei,
tal qual em hebraico a palavra vida não tem, só tem no plural, também a palavra verdade, a verdade só tem no singular. Não existe no hebraico plural para verdades. É só emet e não se conjuga, não existe plural. Então, isso eu aprendi em algum momento e memorizei. Então, só para agregar ao que foi falado, talvez por isso que quando diante da pergunta por que a verdade, que tem versões, versões, tem muitas versões, são mais fáceis. Uma verdade que é única fica mais difícil e algum estudioso de hebraico, certamente não eu, poderá explicar por que em hebraico essa palavra, um pouco as outras, não existe plural. Falou-se, né, de que o enganador será enganado, e existe uma possibilidade, uma relação, né, entre o agir que leva Yaakov a receber Abrahá e o ardil do qual Yaakov é visto como vítima, com uma mulher que ele não desejava. E é muito interessante pensar no papel que cada personagem tem nas duas histórias em paralelo. E se a gente for pensar bem, o papel de Leia é o de Yaakov. É ela que está se fazendo passar por outra pessoa. Então, a meu ver, Yaakov vê sempre em Leia o seu próprio reflexo. E isso faz com que ele a rejeite, porque ele rejeita essa autoimagem. Só fazer um comentáriozinho, Ricardo, belíssimo. Inclusive, eu li sobre isso. Eu busquei muito saber qual foi o papel da Leia, e eu não achei, tá? Então eu tô devendo isso muito mais do que para vocês, eu tô devendo isso para mim. Eu não achei se a Leia foi conivente com isso. Eu não estou dizendo que ela não foi, não estou dizendo que ela foi. Eu não achei nenhum texto, procurei, algum texto que me dissesse, tá, eu sei por que que ele não reconheceu, porque tá, mas e a Leia? Ela fez isso de propósito, ela fez, o pai obrigou, então essa pergunta para mim ficou, e eu pesquisei, e eu conversei com o Rabino Joseph e procurei, né, assim, ó, não achei essa resposta, mas isso também, isso que tu falou, Ricardo, faz total sentido e também foi algo que eu encontrei nas explicações de por que que o Yaakov rejeita a Leia. Obrigada. São 10 horas. Eu só queria. Então, dando complemento ao que o André Stein falou sobre a pergunta de que por que a verdade é mais atrativa para a maioria das pessoas do que. Não, porque a mentira é mais atrativa para a maioria das pessoas do que a verdade. E tem uma explicação cabalística para isso. Porque Deus criou anjos do bem, mas também criou os anjos do mal planejando que eles fossem do mal, para equilibrar o bem com o mal e para testar o ser humano. Entendeu? Então, o mal também faz parte da vontade de Hashem, que serve para testar, que serve para nos testar. Mais uma palavrinha. São só complementando o que eu falei antes, questão do hebraico,
longe, muito longe de eu ser entendido, só que coisas que eu fui aprendendo, em geral, nessa casa aqui. É, também em hebraico, a palavra rosto não tem singular, só tem, panim, não, só tem plural, só tem plural, tá bem? A beleza do hebraico, ninguém tem só um rosto, impossível. Então, nós todos temos mais que um, e assim também, rosto não tem, aí também. Que é uma palavra singular, expressa com a terminação consonante plural. É interessante. O Aryeh Kaplan tem um livro bom sobre mikve, e aí no final do livro, spoiler aqui, ele fala também da palavra emet, e ele faz como ele tá falando de mikve, ele tá falando de água, ele tá falando de maim, e ele fala que todo mundo que conhece, ele não menciona isso, mas todo mundo conhece a história do Golem, que ele tem emet na testa, você tira o Aleph, fica meta, ele para de funcionar ou viver. E quando você tira o tet, vira mãe. Então, verdade é mãe do início ao fim da vida. E aí ele pega o mem e ele fala, o Aryeh Kaplan, nesse livro, ele fala que o mem é da água, né? Que é do presente na mikve. Hã? Waters of Eden. É, e aí ele fala que o mem é da água, né? Então, quando você está na mikve, você está envolvido pela água, você está no super presente, né? Como se você estivesse no útero onde a vida ela pode acontecer, né? Então, acho que essa palavra verdade é pesadona, né? Todo mundo vai trazer mil coisas, mas esse Midrash que ele brinca com essa palavra sempre dá um certo respeito, né? Porque quando você se aproxima e você fala assim, não, você quer ter um argumento que vá terminar uma discussão, que vá ser acachapante, né? Porque também tem a verdade, como o Raul falou, ela sem alguns consensos sobre a verdade, os aviões não decolam, né? Usinas nucleares não funcionam, né? Mil problemas acontecem. Então, hoje em dia o relativismo chega nesses limites, né? Mas também, por outro lado, você tem essa aproximação lenta de falar que certas coisas a gente sei lá, só consegue entender nos ciclos muito amplos, né? Que, que nesse Midrash ele fala. E sobre os filhos da Leia, uma amiga me contou que o Levi, que é o Você Vai Me Acompanhar, porque com 2 filhos você já ocupou 2 mãos, né? E aí no terceiro, alguém tem que vir ajudar, ele tem que carregar o menorzinho, então é obrigado a acompanhar. Aí eu não sei, aí você vira. Mas o Emet também, que tem uma palavra muito interessante, que é a primeira letra do alfabeto, a última E é do meio. Aleph. Só para terminar, o Ricardo me chamou aqui a atenção que o Jacó já estaria arrependido dessa fama dele de enganador. Ele estava querendo se livrar disso, Não. Tinha consciência. que ele fez errado. Mas ele tava já enxuvar, de alguma maneira. Poderia se dizer isso. Terá que perceber que não é equívoco, é um. É. Participar de acordo na semana que vem. Vai ser. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que ele, por mais que ele estava em chuvar, ele era um malandro, né? Igual aquela piada dos 10 anos de praia, não sei se você lembra, né, que sempre tem alguém que tem mais anos de praia que você. O Lavão queria passar a perna dele, e ele passou a perna. Quem se deu bem nessa história toda, final triunfal, foi o Jacó, que levou as filhas, levou o gado, levou tudo dos teraímos, que são as chaves, enfim. Então, ele, por mais que ele estava em chuvar, a malandragem dele ainda foi mais um pouco. Pode ter escolhido pelo princípio. Os teraímos são os santíssimos, que na verdade são chaves. São símbolos imobiliários. Sobre isso. Você tem o teraímo porque você é dono daquela terra.
Eu li, não sei se foi no Tinha Plauto ou outro chave lugar. daquelas cabanas. Não, era tipo assim, se você tem aquele objeto, é a escritura, só que não tem tabelião, é um artista que faz um terreno. Interessante. Bom, Carla, muito obrigado por ter feito esse estudo e falar nas duas, que ali na voz, conteúdo e ideias para a gente pensar aqui nessa quinta-feira. Eu queria trazer um pensamento final, que ele é um pensamento da Carla. Ah, eu me incomodo com Sara, quando Sara pede para Abraão mandar o outro filho para o deserto, sendo que ela que sugeriu trazer Agar. Eu me incomodo com Rivka, porque Rivka, ela planejou, ela encabeçou, se eu posso dizer isso, essa enganação. Ah, eu me incomodo com Rachel, porque eu acho ela muito, de novo, uma opinião super pessoal, embasada em nada, senão ah, as bobagens que vem na minha cabeça. Porque eu acho que ela não é. Eu acho ela fútil. E Lea é. E aqui eu não estou fazendo, por mais que possa parecer, e talvez seja de alguma forma, porque faz parte de quem eu sou, não é. Eu não estou falando só das matriarcas por uma visão feminista, apesar de sim, o feminismo judaico sempre vai ser a minha bandeira, mas não foi essa a intenção. É porque a gente fala sempre muito, muito sobre os patriarcas. As matriarcas, elas vêm um pouquinho. A gente fala um pouquinho, discute elas um pouquinho menos. Mas a Leia, ela me toca porque ela me passa uma mensagem que eu aprendi com uma Leia, que também tinha que tinha olhos doces. Uma Leia que tinha olhos doces, que teve uma vida muito sofrida e que só sabia dar amor. Então, a Leia, para mim, por que eu me interesso em falar sobre ela? Porque a Leia, para mim, ela é um aprendizado de, seguindo o que o André falou, de como é que a gente consegue tentar ser bom quando a vida não nos traz coisas boas, quando a vida nos traz coisas difíceis, quando a gente tem conflitos familiares, quando a gente tem conflitos no trabalho. Como é que a gente consegue ser bom? Eu acho que Léa é uma inspiração. Ela é uma inspiração de alguém que transformou muita coisa ruim em coisa boa e teve esperança, ah, colocou essa esperança no nome dos seus filhos. E para mim, pessoalmente, Carla, a Léa é uma grande figura da nossa matriarca Léa, é uma grandíssima inspiração. E para finalizar, finalizado, eu queria agradecer a minha casa, a Ari, que eu falo isso, parece que eu já fui contratada, então não preciso mais puxar o saco. Mas vai fazer quase 2 anos que eu tô aqui, e a Ari, impressionantemente, de uma forma muito rápida, se tornou a minha casa, e eu até cheguei a comentar isso com o Tomer, eu disse, Tomer, uma coisa, Hasfi Halila, e a gente não tivesse mais no Rio pro teu bar mitzvah, a gente voltaria pro teu bar mitzvah para fazer na área. E ele disse, óbvio. Então eu quero agradecer vocês por terem me recebido e seguirem me recebendo com todo esse amor, com todo esse carinho, me puxando a orelha quando eu preciso. Enfim, e muito obrigada por acolherem esses dois gaúchos aqui nessa minha casa carioca. Obrigada, gente. Em resumo, Leia é uma das nossas 4 patriarcas mais. Obrigado, Carla. Obrigado. Razanit. Bicho, Paraná. Boa quinta-feira a todos.